Meu nome é Camila. Tenho 34 anos, sou confeiteira, empreendedora, filha de uma mulher batalhadora e, até pouco tempo atrás, esposa de um homem que dizia me amar, até que amar começou a significar me controlar. Me casei com Maurício quando ainda estava engatinhando no mundo. Ele era mais velho, mais vivido, cheio de conselhos e certezas. Quando falava, parecia que carregava o mundo nas costas. Eu, inexperiente e sonhadora, achava aquilo encantador. Me fazia sentir segura. E, no começo, talvez fosse. Nos conhecemos na igreja onde minha mãe congregava. Maurício era ativo nos cultos, sempre bem vestido, sempre com um sorriso cordial e palavras bonitas. Ele sabia como parecer o homem perfeito. Todo mundo dizia que eu estava com sorte. E eu acreditei. Me entreguei a esse casamento como quem aposta tudo numa única carta. Nos primeiros anos, morávamos no sobrado simples, que era da tia dele, e conseguimos ficar lá sem pagar aluguel. Ele trabalhava como representante de vendas e eu fazia doces por encomenda para vizinhos e conhecidos. Era pouco, mas eu gostava. Sempre fui criativa, apaixonada por sabores, e tinha orgulho de transformar ingredientes simples em algo que arrancava sorrisos. Com o tempo, minhas encomendas aumentaram. Fui aprimorando técnicas, estudando à noite em tutoriais gratuitos, acordando mais cedo para preparar tudo. Comecei a atender eventos pequenos, depois médios. Enquanto isso, Maurício parecia indiferente. Me elogiava de vez em quando, mas sempre com ressalvas. Cuidado para não esquecer que tem marido, hein? Esse negócio tá virando sua vida. Eu ria, dizendo que era só uma fase. E ele dizia que estava só cuidando. Quando aluguei minha primeira cozinha comercial, me senti vitoriosa. Era pequena, apertada, mas era minha conquista. A primeira funcionária que contratei foi a Vanessa, uma jovem doce e ágil que logo virou minha confidente. Nossos dias ali dentro eram intensos, mas repletos de sorrisos, farinha no rosto, bolos crescendo no forno e a sensação de estar construindo algo do zero. Foi nessa época que os comentários do Maurício começaram a mudar de tom. Tá se achando demais, Camila. Só vive com esse celular na mão. Antes você cozinhava para mim, agora cozinha para os outros. Tá esquecendo quem te deu estrutura para começar. Sem mim, você não chegava em lugar nenhum. Eu tentava me manter firme. Achava que ele estava só inseguro. Tentava envolvê-lo no negócio, chamava para participar das decisões, mostrava o crescimento. Ele fingia interesse, mas nunca oferecia ajuda real. Na verdade, parecia incomodado, como se meu sucesso fosse uma ofensa pessoal. Foi nesse momento que ele sugeriu que centralizássemos as finanças numa conta conjunta. Eu tinha minha conta jurídica da empresa, organizada, com tudo em ordem. Mas ele insistiu. Disse que podia cuidar dos pagamentos, das contas fixas, e que assim eu teria mais tempo para me concentrar na parte criativa. Confia em mim, amor. Você já faz demais. Deixa o resto comigo. A gente é um só, lembra? E o marido vem em primeiro lugar. Confesso que hesitei. Algo dentro de mim dizia para não fazer. Mas eu ainda acreditava que casamento era parceria. E, no fundo, queria agradar. Achei que aquilo talvez o fizesse sentir mais parte de tudo. Desativei minha conta anterior e transferi os saldos para a nova conta conjunta. Ele pegou o cartão, organizou os acessos e disse que agora estava tudo certo. Pela primeira vez em meses, parecia satisfeito. Nos primeiros dias, realmente me senti mais leve. Vanessa e eu focamos nos pedidos, crescemos nas redes sociais, fechamos novos contratos. A confeitaria virou referência local. As noivas vinham até mim porque confiavam não só no sabor, mas na entrega, no cuidado. E isso me dava orgulho. Mas então começaram os atrasos. Primeiro, o aluguel da cozinha não foi pago. Depois, a energia foi cortada por inadimplência. Liguei para o fornecedor de embalagens e ele me disse que estava com 3 boletos pendentes. Entrei em pânico.
Fui perguntar ao Maurício, e ele reagiu como se eu estivesse fazendo um escândalo por nada. Tá tudo sob controle, Camila. Já falei que tô cuidando. Para de me tratar como incompetente. Tentei respirar. Achei que talvez fosse mesmo um problema de comunicação. Continuei trabalhando. Até o dia em que precisei comprar insumos urgentes e o cartão foi recusado 3 vezes. Corri ao banco. Meus dedos tremiam ao digitar a senha. Quando o extrato apareceu, senti meu estômago afundar. Saldo zerado. Todas as entradas, inclusive pagamentos altos de eventos grandes, haviam sido retiradas. Parte por transferências, parte por saques diretos. Fiz a atendente imprimir os últimos 2 meses. Os valores estavam indo para uma conta no nome do Maurício. Pequenas quantias quase diárias. E 2 transferências grandes feitas naquela mesma semana. Quase todo o caixa da empresa, sumido. Voltei para casa tonta. A cabeça latejava, as pernas bambearam quando pisei na cozinha. Sentei no sofá e esperei. Ele chegou como se nada tivesse acontecido, tirando os sapatos, mexendo no celular. Levantei, olhei nos olhos dele e perguntei: "Cadê o dinheiro da empresa, Maurício?" Ele levantou uma sobrancelha, como quem se ofende com a pergunta. Usei. Fiz o que precisava ser feito. Você estava esquecendo que o marido vem em primeiro lugar, Camila. Eu só restabeleci a ordem. Por um segundo, achei que não tinha entendido. Mas ele estava sério, convicto, como se tivesse feito um favor. Como se minha empresa, meu esforço, minha luta, fossem apenas caprichos de uma mulher esquecida do seu dever. Naquela noite, entrei no quarto e me tranquei. Chorei até perder a voz. Mas entre uma lágrima e outra, algo novo nascia. Uma raiva silenciosa. Uma clareza que eu nunca tive. Eu não sabia ainda como. Mas eu ia me levantar. E quando eu fizesse isso, ele ia sentir cada grama do que tentou tirar de mim. No dia seguinte ao choque no banco, não fui trabalhar, não comi, nem atendi chamadas. Fiquei sentada na beira da cama, o extrato da conta em mãos, passando os olhos repetidamente pelos saques e transferências. Como se, em algum momento, os números fossem mudar e me libertar daquela realidade. Mas não mudavam. E nada do que eu fazia mudava o fato de que o homem que dividia minha cama havia me roubado. O dinheiro que ele tirou não era só recurso. Era o retrato da minha luta, dos dias com dor nas costas, das noites sem dormir testando receitas. Era cada sábado em que deixei de sair para fazer entrega, cada aniversário que não comemorei porque estava montando mesa de doces para o evento de outra pessoa. Pela primeira vez em muito tempo, tive que avisar aos clientes que atrasaria entregas. Vanessa, mesmo sem entender o motivo, permaneceu comigo. Chegou mais cedo, saiu mais tarde, sempre perguntando com os olhos, mesmo quando não perguntava com a boca. Cami, me conta, por favor. O que tá acontecendo? Você tá diferente. A empresa tá parada, você sumiu das redes, e o Maurício, ele anda por aí com um ar de quem venceu. Naquela hora, não segurei. As palavras saíram entrecortadas pelas lágrimas, mas pela primeira vez, contei tudo. Do zero da conta, das transferências, da frase dele. Ele disse que fez o que era certo, que o marido vem em primeiro lugar. Vanessa não respondeu. Ela só olhou para mim com um misto de raiva e pena. Depois se levantou, foi até a cozinha e começou a limpar os utensílios que nem estavam sendo usados. Era a forma dela de me dizer que estava comigo. Enquanto isso, Maurício seguia como se nada tivesse acontecido. Dizia que agora eu estava mais centrada, menos estressada, como se houvesse feito um favor. Acordava mais tarde, dormia no sofá vendo futebol, e agora estava sempre arrumado demais para resolver coisas na rua. Só que eu sabia. Eu via. O perfume diferente. As mensagens que chegavam tarde da noite com nomes estranhos. As saídas aos sábados. Os sorrisos no espelho antes de sair. Um dia, vi ele tirando uma selfie no espelho do corredor com uma camisa nova.
Quando me viu olhando, riu e disse: "Você não entende nada de marketing pessoal." Como se aquilo fosse normal. Na mesma semana, vi mais uma notificação no celular dele. O nome era Babi com um coração depois do nome. A mensagem: "Sábado foi perfeito. Você é tudo o que eu precisava." Parei de fingir que não via, mas também não confrontei. Eu estava reunindo, peça por peça, registro por registro. Na calada dos dias, comecei a agir. Abri um novo e-mail, uma nova conta bancária, recuperei meu CNPJ antigo e reformulei a identidade da confeitaria. Tudo novo. Nome novo. Visual novo. Mas a alma, a mesma de sempre. Vanessa foi a primeira a ser recontratada. Depois, alugamos uma sala modesta no fundo de uma loja de artigos para a festa. Não tinha vitrine, nem placa, mas tinha tomada, pia e fogão. O suficiente para recomeçar. E, acima de tudo, estava fora do radar dele. Liguei para clientes antigos, os mais fiéis. Contei parte da verdade, sem citar nomes. Disse que o negócio havia passado por mudanças, mas que eu estava voltando. Um deles, um decorador de eventos de alto padrão, me respondeu: "Onde você estiver, eu vou te buscar. Porque o que você faz ninguém mais faz." Essa frase me deu um choque de vida. Fiquei quase 5 minutos com o celular na mão, parada, sentindo as palavras entrando como um antídoto contra tudo que Maurício dizia para me diminuir. Ele dizia: "Você só cresceu porque estava comigo. Sozinha, não passa da esquina. Essa confeitaria aí só existia porque eu deixava. Você não tem cabeça para negócios, Camila. É emoção pura. E isso quebra a empresa." Mas do lado de cá, eu tinha provas, dados, resultados, clientes. E agora, uma nova esperança. Enquanto ele achava que eu estava rendida, eu recomeçava. E cada bolo entregue com novo nome era uma fatia da minha autonomia de volta. Eu mesma fazia as entregas, com o carro emprestado da minha irmã. A cada rosto satisfeito, eu recuperava um pedaço do meu próprio. Numa dessas entregas, o cliente me disse: "Essa é a nova Doce Raiz, né? Vi nas redes, vocês explodiram." Sorri com os olhos. O nome não levava mais meu rosto, mas minha essência estava ali, e o mundo estava sentindo. Enquanto isso, em casa, Maurício se afundava na própria arrogância. Tinha dias em que abria a geladeira e reclamava: "Agora nem comida pronta tem mais nessa casa? Isso aqui tá largado, hein?" Eu apenas observava. Estava criando distância, preparando o terreno e esperando o momento certo. Comecei a anotar tudo: datas de saques, valores desviados, prints de mensagens com outras mulheres, áudios onde ele dizia claramente que era o homem da casa e fazia o que quisesse com o dinheiro porque era o certo. Montei um dossiê com a ajuda de uma advogada indicada por uma ex-cliente. Ela ouviu tudo em silêncio. E no fim, me disse: "Com o que você tem aqui, podemos entrar com pedido de reparação, dissolução societária do que restou e bloqueio preventivo de bens. Mas mais do que isso, a justiça emocional vai ser sua." Fiquei em silêncio por alguns segundos. E então respondi: "A justiça emocional, essa eu vou fazer com as próprias mãos." Ela sorriu. "Só cuida para fazer com elegância. Vingança feita com dignidade tem outro sabor." E naquele instante, eu soube o que fazer. Comecei a planejar o lançamento oficial da nova marca com uma entrega impactante para uma influenciadora local. Com ela, viria exposição, credibilidade, repercussão. Era minha carta de retorno. Tudo cronometrado para coincidir com o dia que a intimação judicial seria entregue ao Maurício. 2 movimentos. 2 golpes. Um legal. Um emocional. Enquanto ele dormia achando que tinha vencido, eu preparava o palco onde ele veria, com os próprios olhos, que ele não havia me apagado. Ele apenas me havia dado o empurrão para renascer. O dia amanheceu diferente.
O céu parecia limpo como meu peito, e pela primeira vez em meses, o silêncio não me doía. Ele me acolhia. Era o tipo de silêncio que antecede uma resposta que a vida está prestes a dar. Levantei antes do despertador. Tomei um banho sem pressa, coloquei uma roupa leve, confortável, e amarrei o cabelo num coque firme. Vesti meu novo avental, com o logo da minha confeitaria bordado em dourado no peito, Raízes de Afeto. Era o nome que eu dei ao meu recomeço. Não escolhi esse nome por acaso. Quis que ele lembrasse tudo que me sustentava, minhas origens, minha mãe que me ensinou a nunca depender de ninguém, minha força de voltar mesmo quando tentaram me enterrar viva. Porque quem tem raiz, pode até tombar, mas floresce de novo. Naquele dia, eu não ia apenas entregar doces. Ia entregar minha verdade. Ia lançar meu novo nome, minha nova identidade, minha nova liberdade. E cada detalhe tinha sido pensado com precisão, desde os sabores escolhidos para representar minha nova fase, até a decoração das embalagens que pareciam abraços embrulhados em laços. Vanessa já estava me esperando no ateliê. Seus olhos brilharam quando viu a torre de cupcakes pronta. Tá lindo demais. Tá com a sua cara. Mas também com algo novo. Tá com cara de vitória. Eu sorri, segurando a emoção. Ali, diante daquele cenário, me senti viva. Capaz. Dono de mim. Às 14 horas, como combinado, fizemos a entrega na casa da influenciadora. Ela nos recebeu com entusiasmo, filmando cada detalhe, elogiando cada textura, cada recheio, cada ideia por trás da marca. E quando provou o primeiro cupcake, seus olhos se arregalaram. Meu Deus, isso aqui é arte comestível. Você vai explodir, garota. Publicou ali mesmo, em tempo real. Marcação. Tag. Reels. Stories. E em minutos, o perfil da confeitaria começou a ganhar seguidores. Era como ver minha alma sendo resgatada a cada notificação. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o oficial de justiça batia na porta de casa. Maurício atendeu desprevenido, com a mesma camiseta amassada de sempre e a cara de quem ainda se achava acima de tudo. Recebeu os papéis nas mãos e ficou ali, parado, encarando aquelas páginas como se fossem escritas em outra língua. Mas ele entendeu. E quando entendeu, veio a fúria. Meu celular vibrou com as chamadas dele. Primeiro uma, depois 3, 5, 9. Eu não atendi nenhuma. Sabia que ele estava em desespero. Sabia que, até então, ele se achava intocável. Ele nunca imaginou que eu fosse reagir. Nunca pensou que eu tivesse coragem de romper o ciclo, que eu enfrentaria com documentos, provas, voz. A primeira mensagem chegou. Você fez isso comigo, Camila? Comigo? Que tipo de mulher age assim pelas costas? Li, mas não respondi. Depois veio outra, cheia de raiva. Você tá cuspindo no prato que comeu. Sem mim, você não era nada. Só lembra disso. Ah, mas eu lembrava. Lembrava de cada noite em que ele apagou minhas ideias, de cada frase que me fazia duvidar de mim. Lembrava quando ele dizia: você só tá conseguindo isso porque eu tô te permitindo. Se um dia eu sair, você quebra em uma semana. E ali estava eu, de pé, sozinha, mais forte do que nunca. Às 17 horas, recebi o convite para palestrar num evento de empreendedorismo feminino. Fiquei em choque. Era uma organização importante da cidade, voltada para mulheres que recomeçaram depois de traições, perdas, abusos. Aceitei na hora. No dia da palestra, entrei no auditório tremendo por dentro. Não sou oradora. Nunca fui. Mas aquele palco era minha arena. E naquele microfone, cabia a história que tantas tentaram apagar. Contei minha trajetória com sinceridade. Desde a jovem confeiteira apaixonada por chantilly, até a mulher humilhada dentro do próprio lar. Falei sobre a conta zerada. Sobre o roubo. Sobre o silêncio que precisei manter para sobreviver. Mas também falei sobre recomeço. Sobre como, mesmo com medo, eu abri uma nova conta.
sobre como recuperei meus clientes, sobre como a primeira venda após a queda foi o sabor da minha liberdade. Me disseram que eu não era nada sem ele, que eu só venci porque ele me permitiu. Mas hoje eu estou aqui, inteira, porque eu escolhi me levantar. Porque ninguém segura para sempre quem tem raiz. O silêncio da plateia virou aplauso. E os aplausos viraram lágrimas. Muitas mulheres se levantaram e aplaudiram em pé. Algumas choravam. Outras gritavam brava. Eu chorei também. Mas não de dor. Era um choro limpo. De quem limpou a alma com as próprias mãos. Ao final da palestra, fui cercada por desconhecidas que diziam: "Você contou a minha história. Obrigada por dar voz ao que eu vivi calada. Nunca mais vou me calar." Enquanto isso, Maurício postava frases de autoajuda nas redes, tentando bancar o arrependido. Escreveu um texto sobre valorizar quem esteve com você nos piores momentos e marcou uma mulher chamada Babi. Ri em silêncio. Ele nunca entenderia. Nunca alcançaria. Porque a minha vingança não foi destruir o que ele tem. Foi reconstruir o que ele tentou me tirar. Meu valor. Minha identidade. Minha liberdade. Meses depois, eu mudei de casa. De bairro. De ciclo. A confeitaria cresceu. Contratei mais 2 funcionárias. Vendi mais de 1000 bolos em 4 meses. Fui chamada para entrevistas, colunas locais e agora sonho em escrever um livro. Minha conta bancária está cheia. Mas o que me preenche de verdade é saber que nada disso veio dele. Tudo veio de mim. A cada cliente sorrindo, a cada receita criada, a cada mulher que me escreve dizendo obrigada, eu me lembro, ele tentou apagar minha história. Mas tudo o que conseguiu foi me dar um novo começo. E minha vingança veio com gosto, com recheio e do jeito mais doce que poderia existir. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!